Os riscos da pornografia para a mente, impactos profundos na vida profissional, na vida social e na vida espiritual. A pornografia é uma indústria bilionária que, apesar de sua popularidade, traz consigo sérios riscos à saúde mental, emocional e espiritual. Embora muitas vezes seja tratada como uma forma inofensiva de entretenimento, o consumo da pornografia pode ter efeitos devastadores em diversas áreas da vida de uma pessoa. Como a pornografia afeta o cérebro, o consumo frequente da pornografia pode alterar a estrutura e o funcionamento do cérebro. Estudos indicam que a exposição constante a estímulos sexuais artificiais pode levar à dessensibilização, fazendo com que o indivíduo necessite de conteúdos mais explícitos para alcançar o mesmo nível de excitação. Isso pode resultar em vício, onde a busca por prazer imediato substitui atividades mais saudáveis e gratificantes. Além disso, a pornografia pode afetar a capacidade de formar conexões emocionais reais, prejudicando a empatia e a intimidade nos relacionamentos. O cérebro, ao ser constantemente estimulado por imagens e vídeos, pode ter sua capacidade de atenção e concentração comprometida, dificultando o foco em tarefas cotidianas. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia o inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Ou seja, aquele que faz essas coisas acha que vai ficar inocente? É um poder destruidor. A Bíblia diz que está fora de si quem faz isso. Só aquele que quer o seu próprio mal é que se envolve em pecados de conotação sexual. Ela é a causa do juízo de Deus sobre vidas, destruição de lares, é a causa de gente se desviar da fé, causa de depressão. Ela é a causa de pessoas comprometerem os seus trabalhos. Não há precedentes para o estrago que essa praga faz. Então você observa como o pastor Paulo Júnior acaba falando dos perigos dos pecados na área da sexualidade. A gente está fazendo aqui uma série referente a esses pecados. A gente fez uma série anteriormente sobre o ateísmo, apologética cristã, e agora é uma série referente específica sobre os pecados da sexualidade. Agora que falamos dos pecados que afetam o cérebro, vamos falar dos perigos, dos riscos da pornografia, os impactos na vida profissional. O consumo excessivo de pornografia pode levar a uma queda no desempenho profissional. A procrastinação, a falta de motivação e as dificuldades de concentração são algumas das consequências observadas em indivíduos que lutam contra o vício em pornografia. Além disso, o tempo gasto consumindo conteúdo pornográfico pode substituir atividades produtivas, resultando em atrasos em projetos e compromissos profissionais. Em ambientes de trabalho, o consumo de pornografia pode levar a comportamentos inadequados, como o assédio sexual, afetando negativamente a dinâmica da equipe e a reputação profissional do indivíduo. Esses são alguns dos riscos mais enfáticos na vida profissional com o consumo e o vício da pornografia. Agora vamos falar dos efeitos na vida social. Socialmente, a pornografia pode criar expectativas irreais sobre o comportamento sexual e os relacionamentos. Indivíduos que consomem pornografia regularmente podem desenvolver uma visão distorcida da sexualidade, tratando-a como um ato mecânico e desprovido de emoção.
Isso pode levar à dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, baseados em respeito mútuo e comunicação. Além disso, o estigma associado ao consumo da pornografia pode causar isolamento social, vergonha e culpa, afetando a autoestima e a confiança nas interações sociais. E agora vamos falar dos impactos espirituais e morais. Neste ponto específico, da vista espiritual, muitas tradições religiosas veem o consumo da pornografia como um pecado. No cristianismo, por exemplo, a Bíblia adverte contra a luxúria e a imoralidade sexual. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus ensina: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Esse versículo destaca a importância de manter a pureza nos pensamentos e ação. Além disso, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, Paulo exorta os fiéis a fugirem da imoralidade sexual, lembrando-os de que o corpo é templo do Espírito Santo. O consumo de pornografia é visto como uma violação desse princípio, pois envolve a exploração do corpo e da mente de maneira desrespeitosa. O que você foi fazer lá aquela hora, infeliz? É claro que você vai cair. Então a burrice, a insensatez faz o indivíduo cair. Sua carne é fraca, sua natureza não é forte, nossa natureza é frágil, é inclinada para o mal, para o pecado. Não subestime sua natureza, não dê lugar a ela, porque senão você pode cair. Tem muito crente sofrenildo que cai porque é imprudente, é cabeçudo, é tolo, ele não sabe dizer, ele falta malícia nele, prudência. O que você foi fazer lá aquela hora, infeliz? É claro que você vai cair. Como é que você está no lugar daquele, com aquela pessoa uma hora dessa? Então a burrice, a insensatez faz o indivíduo cair. E o que é vigiar? Ele ser perspicaz. Ele fazer a leitura. Não. Antecipa. Agora vamos falar dos pecados associados ao consumo de pornografia. O envolvimento com a pornografia pode levar a outros comportamentos imorais, como adultério. A pornografia pode criar uma insatisfação com o parceiro atual, levando a buscar por gratificação fora do relacionamento. Também temos a mentira. Para esconder o consumo de pornografia, o indivíduo pode recorrer à mentira, prejudicando a confiança nos relacionamentos. Outro é o vício. O consumo compulsivo de pornografia pode evoluir para um vício onde o indivíduo perde o controle sobre seus impulsos e comportamento. E o quarto, a exploração sexual. A pornografia pode normalizar a objetificação e exploração de indivíduos, especialmente mulheres, perpetuando ciclos de abuso e desrespeito. Agora a gente vai falar como superar o vício em pornografia. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra o vício em pornografia, é importante saber que a recuperação é possível. Vamos agora falar de algumas estratégias. Primeira estratégia: buscar apoio profissional. Terapeutas especializados podem ajudar a entender as raízes do vício e desenvolver estratégias para superá-lo. Qual seriam as raízes, os ativos, ou melhor, os gatilhos ativados que fazem você sucumbir à pornografia? Seria a insegurança, traumas do passado, bullying sofridos, baixa estima, insegurança? Tudo isso tem que ser analisado. Outro também é estabelecer limites, usar ferramentas de bloqueio de conteúdo e estabelecer horários para o uso da internet. Pode ajudar a reduzir a exposição. Terceiro, cultivar hábitos saudáveis. Praticar atividades físicas, meditação e hobbies pode desviar a mente do desejo de consumir pornografia. Quarto, participar de grupos de apoio. Grupos como os 12 Passos oferecem suporte e compreensão de outros que estão enfrentando desafios semelhantes. O consumo de pornografia pode ter efeitos devastadores na mente, nas relações e na espiritualidade.
É fundamental estar ciente desses riscos e buscar ajuda se necessário. Lembre-se de que a verdadeira liberdade e paz vem de viver de acordo com os princípios que promovem o respeito, a dignidade e o amor verdadeiro. Até porque hoje em dia existe o declínio dos princípios morais e a ascensão da promiscuidade. Porém, nem todas as pessoas que estão, no caso, reféns desse vício são necessariamente promíscuas. Às vezes, outros tipos de gatilhos, no caso, fazem a pessoa se envolver com a prática da pornografia. Então, tudo isso tem que ser analisado com profissionais e você mesmo, no autoconhecimento, verificar e observar quais são os gatilhos que fazem você sucumbir a esse problema, algum tipo de doença, mesmo física, que no caso acabe deixando você mais debilitado e acabe entregando o jogo, ou algum tipo de insegurança, a pessoa não consegue encarar os problemas de maneira mais madura, de frente a frente, e quer uma fuga para fugir da realidade. Algumas pessoas vão para o vício das drogas, do álcool, da bebida, e outros também usam a pornografia. Ela também é usada para poder fugir da realidade, a famosa fuga da realidade. Então, quais são os gatilhos? E também o declínio dos princípios morais e a ascensão da promiscuidade. Nós vivemos em tempos onde os princípios e valores morais, outrora pilares inabaláveis da sociedade, parecem ter se dissolvido diante da busca desenfreada por prazeres momentâneos. Porém, como chegamos a esse ponto? Como o que antes era considerado base para uma vida digna foi substituído por comportamentos que priorizam o superficial e o transitório? A resposta não é simples, mas é evidente que a transformação cultural, alimentada pela hipervalorização da liberdade individual e pelo impacto da tecnologia, teve um papel central. A ideia de liberdade, que deveria significar responsabilidade, muitas vezes foi distorcida para justificar o egoísmo, o hedonismo e a indiferença às consequências de nossas ações. O que antes era visto como disciplina e respeito ao próximo, agora é frequentemente interpretado como opressão ou antiquado. A exploração das redes sociais também amplificou essa mudança. A exposição constante a vidas perfeitas e a sexualização excessiva normalizou padrões que há poucas décadas seriam inimagináveis. A busca por validação instantânea na forma de curtidas e compartilhamentos criou um vazio emocional que muitos tentam preencher com excessos e comportamentos destrutivos. Outro problema também é a relativização dos valores. Propagandas por discursos que eliminam a distinção entre certo e errado contribuem para a perda de um norte moral. O respeito ou outro, a fidelidade, a empatia e a moderação deram lugar a uma cultura de descartabilidade, onde relações humanas são tratadas como produtos com prazo de validade. O pecado sexual, ele tem um poder destrutivo que você não tem ideia. Você não tem ideia o inferno que é o pecado sexual. O tormento que traz. Pessoas que estão envolvidas, que foi o texto que o pastor Danilo abriu, com o pecado sexual, estão como um boi a caminho do matadouro. Salomão diz que é assim que é tratado o homem e a mulher envolvidos nisso, como um boi a caminho do matadouro. Atiraria alguém fogo no seio sem que se queimar? Porém, o mais preocupante é que, ao mergulharmos na promiscuidade e no desapego aos princípios, não percebemos o impacto devastador disso sobre as próximas gerações. Crianças crescem sem referências sólidas, jovens buscam sentido em lugares vazios e a sociedade como um todo perde sua coesão. Ainda há tempo para um retorno aos valores que constroem e não destroem. Isso exige coragem para questionar o que a sociedade moderna chama de progresso e redescobrir que a verdadeira liberdade só existe quando há responsabilidade e respeito e um compromisso com algo maior do que nós mesmos. Afinal, sem princípios, o que nos resta? Porém, amigos e amados irmãos, que a gente possa estar atento
a esses pecados. Se você está dentro desse pecado, mergulhado no vício, você não pode se desesperar. Tenha fé e esperança em Jesus Cristo, que num processo lento, ainda que seja lento, aos poucos você pode se recuperar e vencer os pecados da pornografia e da imoralidade. Você precisa estudar e observar os gatilhos que levam você a praticar isso. Seria apenas os impulsos e vícios de questão de hormonais em excesso, ou seria algum tipo de questão comportamental, insegurança, algum tipo de bullying, sofrimento que a pessoa teve na infância, e esses gatilhos, quando são ativados, levam você ao uso da pornografia. Tem tudo isso, ou imagens sexualizadas também. Tudo isso que existe nas redes sociais pode ser utilizados. A gente aqui também utiliza imagens mais sexualizadas para poder tratar desse assunto, apesar de que algumas imagens são desenhos animados e não é tão sexualizado como imagens de pessoas mesmo. Porém, é só para que a gente possa tratar do assunto, dando ênfase à imagem, trazendo algumas imagens e tratando do assunto para que fique mais coerente o audiovisual, certo? Então, que você possa entender também essa questão. A gente utiliza isso não como uma forma de promover e ativar os desejos e as cobiças, mas no caso para poder ter uma coerência entre o que a gente fala e o que está sendo mostrado, mas tudo sempre de maneira mais equilibrada, apesar de que a gente pode mostrar quando se trata desse assunto é isso mesmo, certo? Então, que você possa entender esse assunto e se livrar desses pecados da pornografia, do vício que leva você para esse patamar ou para esse buraco. Que você possa compreender sobre isso, ter uma vida de oração e aos poucos, nos processos lentos, tenda a entender o que te leva a isso, qual o gatilho é ativado para você se libertar desse tipo de pecado sexual. Chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha gostado. Curte, comenta e compartilha. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.